no capítulo de número 22, é onde nós vamos falar nessa noite. Temos alguns versículos aqui para nós comentarmos, e creio que o Senhor vai falar conosco. Segundo Samuel, capítulo de número 22. Quem estiver em casa assistindo o culto agora, assistindo a transmissão, você pode falar conosco através dos pedidos de oração, enviando os seus pedidos, escrevendo para a gente. A irmã André está anotando aí em cima. A irmã André está anotando cada nome. Depois da mensagem eu vou orar por todos. E também peço que você compartilhe esse culto para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra que nós vamos ouvir agora. Vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 22, e o versículo 1 diz assim: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. 3. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas da morte, e as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram, e encontraram-me laços de morte. Estando eu em angústia, invoquei ao Senhor, o meu Deus, clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Todos digam amém. Vamos falar com Deus, vamos fechar os nossos olhos nesse instante. Curve a sua cabeça agora. Esse é o momento de nós orarmos, amém? Soberano Deus, eterno Pai, revela, Senhor, nesta noite a Tua palavra. Revela através do Teu Espírito Santo exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem uma palavra, sem uma direção. Abençoe aqueles que estão assistindo esse culto, que estão agora ouvindo esta palavra, de onde estiver alguém sendo ministrado por ela, que o Teu Espírito possa ir no mais profundo do coração dele e no coração dela, Senhor. Graças te damos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Maravilha. A palavra de hoje, ela é uma palavra muito especial. Eu tenho ministrado sobre Davi, e eu tenho falado em série, eu tenho pregado os capítulos seguindo a ordem conforme eles estão na Bíblia. E aconteceu algo muito interessante nesse dia de hoje. Era essa madrugada, de sábado para domingo, e eu fui meditar na palavra. É o horário que eu tenho usado para meditar e preparar a pregação do domingo. E o interessante é que eu falei esses dias o capítulo 21, eu ministrei no capítulo 21 quinta-feira, sábado também eu falei no capítulo 21, e eu me lembrava desse capítulo 22, do conteúdo dele, mas nessa madrugada, quando eu fui meditar, eu preparei a palavra, mas eu achei interessante que eu preparei a palavra não no 22, no 23, e eu pulei o 22. Eu preparei o esboço está até aqui na minha Bíblia. E quando eu cheguei aqui de manhã para ministrar a palavra, eu pedi para que a igreja abrisse no capítulo 23, e todo mundo abriu. Na hora que eu bati os olhos no capítulo 22, eu falei, não, mas esse aqui que tem que ministrar. E imediatamente o Espírito Santo tocou no meu coração. Capítulo 22. Mas não tinha esboço. Mas o Espírito Santo não precisa de esboço para falar, né? Ele fala. Então foi uma bênção. Hoje de manhã, o esboço do capítulo 23, eu ministrei o capítulo 22.
E foi algo muito de Deus, porque a palavra falou muito comigo, com todos que estiveram aqui. E eu comecei a comentar desse texto, e o que eu quero fazer nessa noite é continuar a pregação, como se eu tivesse dado um pause de manhã, né, onde eu parei, e continuar ministrando aquilo que Deus colocou no meu coração. Bom, para a gente iniciar, o capítulo 22 são as últimas palavras de Davi. Davi, no final da sua vida, depois de ter passado tudo o que passou, depois de ter tido todas as experiências que ele teve, e quando a gente lê o livro de 1 Samuel, de 2 Samuel principalmente, a gente percebe que Davi não acertou sempre. Davi não foi o mais coerente sempre, não foi o mais honesto sempre. Ele teve os seus defeitos, né? Ele teve os seus momentos difíceis, ele teve as suas quedas. A Bíblia não tira isso dele, não tira. A Bíblia não vai tirar os defeitos, porque ficaria muito complicado. A gente lê a história de Davi e vê ele acertando, e a gente olhar para a história dele e falar assim, mas para eu chegar nisso aqui, é impossível. Então justamente a Bíblia insere esses capítulos, ela mostra que apesar de ele ter sido um homem segundo o coração de Deus, ele falhou. E o capítulo 22 foi uma prova que Deus perdoou Davi. O capítulo 22, como também o capítulo 23, que eu vou pregar essa semana, né? Se tudo correr do jeito que tem que correr, essa semana eu prego ele. Nós vamos encontrar Deus com aliança com Davi. E Deus dizendo para Davi: Davi, a sua descendência, a sua posteridade está debaixo da minha bênção. Eu tenho uma aliança com você. Quem entendeu, diga amém. Mas Davi falha, pastor. Davi comete os seus erros, os seus deslizes, mas percebe que Deus, ele não deixa de ser fiel a Davi, de ter misericórdia de Davi. Os últimos dias eu tenho falado muito sobre as consequências dos erros de Davi. Deixa eu subir essa tela aqui, irmã. Pode apagar aí para mim, por favor. Nós temos falado nos últimos dias sobre as consequências dos erros de Davi, mas ainda assim a fidelidade de Deus permanece com ele. E esse capítulo 22, Davi ele quer finalizar a história da tua vida, dizendo para todos que tivessem acesso à sua história, aquilo que Deus representa para ele. O autor de 1 Samuel e de 2 Samuel, ele conta a história de Davi, mas esse capítulo 22 é o próprio Davi falando sobre Deus. É o próprio Davi ensinando para os seus filhos, ensinando para a sua posteridade, ensinando para aqueles que viriam depois, o que Deus representou para ele. E como é importante ter convicção acerca de Deus. Como é importante você ter registrado na sua mente, registrado, uma expressão que se usa, na tábua do seu coração, o que Deus representa para você. As pessoas que não têm experiência com Deus são pessoas que nas dificuldades da vida elas não permanecem de pé. As pessoas que não carregam em si as marcas de experiências com Deus são pessoas que ela tem uma vida de imaturidade. Qualquer coisa ofende. Existe um texto na palavra de Deus que fala sobre sementes que são lançadas na beira do caminho e as aves pegam, a semente que cai entre as pedras e não tem raiz, não vai produzir, as sementes que caem entre os espinhos e as coisas sufocam, os espinhos sufocam e ela não produz, e aquela que cai na boa terra, que vai produzir 30, 60, 100 por um. A pessoa sem experiência com Deus, ela é comparada à semente que cai no meio de pedras, que não produz, não tem raiz. Davi tinha raízes na presença de Deus. Eu quero falar algo de Deus aqui para cada um nessa noite, é que todas as experiências que nós estamos vivendo,
todas as bagagens de experiências que nós estamos vivendo, são essas bagagens que nos servirão de raízes para nós firmarmos as nossas raízes na presença do Senhor, amém? Então por isso não despreze a tua luta, não despreze a tua dor, não despreze as tuas dificuldades, porque elas são experiências que vão te manter de pé na presença do Senhor, amém? Você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite, aleluia! Quem entendeu, diga amém. Amém. Então Davi fala, o que ele fala? Davi no capítulo 22, o que eu expliquei hoje cedo? Que ele não está dizendo de uma experiência que ele teve de maneira coletiva. Ele não está dizendo Deus é o nosso refúgio. Ele não está dizendo Deus é a nossa. Ele não usa o plural. Ele não está dizendo Deus é o nosso e ele usa um adjetivo, ele usa alguma coisa. Não é isso. Aqui no capítulo 22 ele usa o meu. Deus é o meu. Ele usa aqui no singular. Ele está dizendo Deus, ele é o meu rochedo. Quem entendeu, diga amém. Ele vai dizer Deus é o meu lugar forte. Ele está dizendo Deus é o meu libertador. Deus, depois ele usa mais para baixo, Deus é o meu salvador. Percebe que ele fala ele usa esse pronome possessivo, meu. Ele é o meu. Ele não está se referindo à experiência de todo o povo de Israel. Apesar de ser rei, apesar de ter governado 40 anos, se não estiver enganado, apesar de ter tido muitas experiências sendo rei daquele povo, aqui no final da vida, ele conta da experiência dele. Os meus filhos não vão poder contar da minha experiência, eles terão que contar as experiências deles. Eu não vou poder contar as experiências do meu pai, eu tenho que contar as minhas experiências. E Davi falou sobre Deus. Isso daqui é um salmo. E o que ele fala sobre Deus? Ele vai dizer neste salmo que Deus, em primeiro lugar, Deus sempre foi o seu rochedo. Diga para quem está ao seu lado assim, olha, faça de Deus. Mais alto, diga, faça de Deus o seu rochedo. Amém, queridos? Amém. Davi está se referindo a Deus. Ele usa a expressão Deus, ele é a minha rocha, ele é o meu rochedo. No longo da minha vida, no caminhar da minha vida, no caminhar da minha história, eu escolhi edificar a minha casa em Deus. O próprio Cristo, quando faz uma parábola, ele vai dizer da diferença que é você edificar a sua casa na areia e você edificar a sua casa no rochedo, na rocha. E quando Cristo faz essa parábola, quando ele usa essa comparação, ele vai dizer que aquele que edifica uma casa na areia, ele não fica de pé quando vem um vento forte, quando vem uma tempestade muito violenta, quando o vento sopra muito forte. Essa casa que está em cima da areia, ela não permanece de pé. Davi está dizendo no final da sua vida, eu permaneci de pé, eu cheguei até aqui, porque a minha casa não esteve firmada na areia, ela esteve firmada em Deus. Se você coloca a tua casa em Deus, se você coloca a tua família em Deus, se você coloca os teus projetos em Deus, se você coloca a tua fé em Deus, pode soprar o vento, pode soprar a tempestade, pode vir as dificuldades, você vai permanecer de pé, porque a tua vida, ela está firmada em Deus. Amém? Você pode adorar o Senhor essa noite, você pode exaltar a Deus. Aleluia. Esta igreja, ela tem que estar firmada em Deus. Eu, como pastor desta igreja, eu tenho que estar firmado em Deus. Você precisa estar firmado em Deus na tua vida. Quando a gente coloca confiança em homem, quando a gente coloca confiança em homem, em alguém, a decepção acontece.
Quando nós colocamos a confiança no dinheiro que nós temos, dinheiro a pessoa perde. O dinheiro é passageiro, o dinheiro vai embora. O dinheiro, você faz um negócio errado, o dinheiro some. Alguém te rouba. Agora, quando você coloca em Deus, vem o vento, você permanece de pé na presença dele. Como você consegue estar de pé? Tanta luta. Como você consegue estar de pé? Tanta afronta. Como você consegue estar de pé? Tanta dificuldade. A gente está de pé porque Deus é a nossa rocha. Posso ver um amém, queridos? Depois ele conta: Deus, Ele é o meu lugar forte. Na hora do perigo, o exemplo que eu usei hoje cedo é um exemplo que eu achei tremendo. Porque quando pensar no lugar forte, é pensar em um lugar que nós estamos seguros. E ninguém se abriga. Imagina só, num tiroteio, o exemplo que eu usei hoje. Ninguém, quando está num tiroteio, está no meio de uma bala perdida, pega um lenço e coloca assim: agora eu estou protegido. Esse lenço me protege. Ou pega um pedaço de papelão e fala assim: eu vou me proteger com esse papelão. Ninguém faz isso no tiroteio. Ninguém, quando está no tiroteio, coloca a camiseta em cima da cabeça: agora eu estou seguro. Porque não protege. Se nós estamos no meio de um tiroteio, a gente vai para trás de um poste, atrás de uma parede, atrás de um carro talvez. Você vai procurar um lugar para você se sentir o mais seguro possível. Davi falou: no meu momento de aperto, no meu momento de afronta, de dificuldade, quando os meus inimigos vinham contra mim, eu sempre fiz de Deus o meu lugar de refúgio. Deus sempre foi a minha proteção. Eu sempre corri para Deus. E a questão é essa: para onde nós corremos quando a dificuldade aumenta, quando o problema vem, quando a tempestade vem? Para onde nós corremos? O salmista falou: eu só cheguei até aqui porque na luta eu corro para Deus, na dificuldade eu lembro de Deus, na minha hora de crise eu ponho o joelho no chão e eu começo a clamar e Deus me responde. Faça isso nessa noite. Faça de Deus o teu refúgio, e não tem tempestade que te tira da presença dele. Aleluia! Quantos podem exaltar o Senhor e glorificar a Ele por isso? Aleluia! É o meu rochedo, é a minha fortaleza, o meu lugar seguro, o meu libertador. Diga assim comigo: Deus é o meu libertador. Por que meu libertador? Pastor, Davi já ficou preso? Não. Eu estou pregando a história dele inteira aqui para vocês. Nenhuma vez eu preguei que Davi ficou preso. Davi nunca ficou preso. Quando a Bíblia fala sobre libertação, Davi nunca teve algemado. Davi não foi levado para o Egito preso que nem José. Davi não